do nosso Centro Espírita. Para isso, nós vamos ler uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. Jesus está anotado em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada que quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. A elevada simbologia de suas palavras apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Então, vamos dar início à nossa prece de abertura da nossa reunião. Para isso, convido a todos, aqueles que quiserem, a fecharmos nossos olhos, já devidamente harmonizados com o ambiente desta sala virtual do Centro Espírita Lírio dos Vales. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre querido Jesus, a qual nos conectamos nesse momento. Amado Mestre, médico de nossas almas, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para ouvirmos um pouco mais do vosso Evangelho, dos vossos ensinamentos. E temos a certeza que tanto nos ajuda a nos edificarmos como espíritos imortais. Após que nos ajude a compreendermos os vossos ensinamentos e que possamos colocá-los em prática. Pedimos a vós que ampare a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos participando desse estudo da noite de hoje, em que a nossa palestrante, Carol, intuída por vós, nos trará
os vossos ensinamentos. E assim, mestre, em teu nome, em nome dos espíritos, mantenedores e trabalhadores do Centro Espírita Lírio dos Vales, dos espíritos responsáveis por essa reunião da noite de hoje, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos a permissão para darmos por iniciado a mais uma reunião pública do Centro Espírita Lírio dos Vales. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O tema da palestra de hoje é a reencarnação e a justiça divina. A palestrante de hoje é a nossa irmã Carol, que desejamos toda a intuição do nosso Mestre Divino e dos espíritos do Centro Espírita Lírio dos Vales. Carol, a palavra está com você. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa sala virtual, novamente encontrando-nos aqui para refletir um pouquinho a respeito da doutrina espírita e de um trecho da doutrina, de um item da doutrina muito importante, que é a reencarnação. Inicialmente, para aqueles que talvez não tenham tanto contato, a gente fala muito em reencarnação, dentro da doutrina espírita. Reencarnar significa voltar à carne, Encarnar é que quando o espírito se envolve num corpo de carne, ou seja, quando ele nasce, quando nós fabricamos para nós um corpo no nosso nascimento e desenvolvemos esse corpo para nós. Então, é uma encarnação. E reencarnar significa encarnar novamente, ou seja, aquele que já teve uma vida, muitas vidas, ele então encarna novamente. Então, na verdade, nenhum de nós é só um encarnado, Não é uma pessoa que está vivendo a primeira vez, não existe isso. No nosso nível evolutivo, nós já tivemos muitas e muitas vidas, portanto, nós somos espíritos reencarnados, Encarnados, sim, mas já reencarnados muitas e muitas vezes. E esse é um princípio básico da doutrina espírita, É um complemento direto de um princípio anterior, em nível de raciocínio, que é o da sobrevivência do espírito após a morte, que nos torna a todos, antes de espíritas, espiritualistas, ou seja, que acreditamos que temos sim uma essência, uma alma, um espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Todos aqueles que assim pensam somos espiritualistas. Mas para que sejamos espíritas, é necessário que tenhamos outros que observemos outros princípios, E um dos principais, que é sobre o qual nós falaremos um pouquinho mais hoje, é o da reencarnação, ou da pluralidade das existências, de que nós não temos uma vida, mas que nós temos múltiplas vidas, muitas vidas, E não só apenas alguns, Porque no primeiro contato, às vezes algumas pessoas têm essa interpretação errônea, alguns filmes, mencionam essa situação. O fulano de tal lembra de uma vida, então ele já teve uma outra vida, como se essa pessoa fosse uma exceção. E, na verdade, não existem exceções. Todos nós já tivemos e ainda teremos muitas existências físicas, Muitas vidas em corpos materiais. Então, é uma lei. É a lei dos renascimentos, É a lei do ciclo da nossa vida, do ciclo da nossa evolução, que uma vez iniciado por Deus, no momento da nossa criação, não tem fim, porque é infinita a nossa existência. Então, por muitos e muitos séculos, milênios, nós precisaremos desse expediente, que é a encarnação num corpo físico, adquirindo, então, um corpo material, que de alguma forma nos serve de instrumento para que nós possamos, então, lidar com a matéria, lidar com o plano físico, lidar com a parte material da criação de uma forma mais intensa. Não é? Porque quando nós somos espíritos, a matéria não nos impressiona tanto
como quando nós estamos encarnados num corpo que é matéria. Então, isso faz com que nós tenhamos uma perspectiva bem diferente de existência em relação aos períodos que nós passamos no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, né, ou no plano espiritual, como falamos na doutrina espírita, que é um mundo para onde todos nós vamos sequentes vezes, né, sempre que perdemos o corpo físico aonde estivermos habitando. Então, deixamos um corpo físico, vamos para esse mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada, e mais tarde, ainda por um bom tempo, necessitaremos voltar novamente num outro corpo físico para darmos sequência à nossa evolução. O que se processa nesses dois planos? Se processa como uma vida só, porque, na verdade, num sentido mais amplo, nós, como individualidades, né, como espíritos, nós temos uma vida só. O que ocorre é que essa vida, por necessitar de duas experiências diferentes, né? Ora no plano material, ora no plano espiritual. Então, nós dizemos que quando estamos no plano físico, nós temos uma vida. É uma forma correta de falar quando nós nos referimos à vida biológica, à vida deste corpo físico, que realmente vai se extinguir, vai terminar no determinado período. Mas a nossa vida maior, né? A vida do espírito, nunca termina. E nós seremos sempre nós mesmos, né? Não da forma como somos hoje, porque pela evolução iremos modificando, iremos nos tornando pessoas mais sábias, iremos nos tornando pessoas mais cultas, com a vertente da evolução da razão, né? Da evolução do intelecto, do espírito. E nós iremos também nos tornando moralmente melhores, né? Pessoas melhores, pessoas que sabem amar, em síntese, pessoas que sabem amar cada vez mais e melhor no sentido da nossa evolução moral. E nesses dois sentidos, a evolução moral e a evolução intelectual, é que estão divididos, se posso dizer assim, porque na verdade uma potencializa a outra, né? A evolução do nosso espírito imortal, né? E é o propósito da nossa vida maior. E é também, claro, então, o propósito da nossa vida material. Se nós tivermos que colocar aqui qual seria o propósito da existência, né? Por que vivemos num sentido amplo, geral, né? Da vida de todos nós, seres humanos, nós diríamos que é para evoluir, é para crescer moralmente, intelectualmente. Assim os espíritos nos falam na codificação, né? Então, essa evolução do ser, ela indica um plano e um fim. Não é por acaso que nós estamos aqui, nesse momento, nessa vida. Não é por acaso que as situações que ocorrem conosco ocorrem agora ou depois. Sempre existe um planejamento e uma finalidade, né, para tudo que nós vivenciamos e para as nossas diversas situações de vidas. Inclusive no sentido mais amplo das vidas como um todo, né, da nossa encarnação atual. Se nós vamos ver, elas têm determinadas características que são diferentes daqueles que estão conosco, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que nós conhecemos. São diferentes os estilos de vida, são diferentes as características físicas, são dois sexos, né? São muitas variáveis que podem ser devidas ao nosso corpo físico, a saúde, né, maior para um, para outro, problema nesse ou naquele sistema, né, ou naquele órgão, para uns e para outros, deficiência ou fortaleza maior, né, do corpo físico, enfim. E nós temos também diferenças morais, porque todos nós que observamos crianças, né, na nossa família, e principalmente é muito evidente em relação a gêmeos, e nós vemos hoje pela televisão muito facilmente, nós podemos ver quíntuplos, né? Nós podemos ver até famílias que tiveram
até mais quantidade, oito crianças ao mesmo tempo, tem um programa que fala. E se nós tivermos a paciência de assistir um pouquinho, nós vamos ver como são diferentes essas crianças. Criadas no mesmo ambiente, todas elas com o mesmo horáriozinho de comer, com o mesmo tipo de habitação, com o mesmo pai, com a mesma mãe, mas gênios completamente diferentes uns dos outros, né? A reação espontânea às situações não é a mesma. Claro que sempre há algumas diferenças, né? Nós vamos ter na nossa vida, mesmo que nós tenhamos a mesma família, mesmo tipo de algumas vivências serão diferentes, mas não justifica tanta diferença. Então, ali nós podemos ver o indício, um dos indícios, né, de que essas vidas, esses espíritos, já existiam. Eles não nasceram simplesmente naquele momento, e que eles são diferentes uns dos outros, vamos dizer assim. Então, essa evolução a qual todos nós estamos fadados, e eu acho a parte mais consoladora disso, uma das partes mais consoladoras, é que o fim é a perfeição. E que, junto com essa perfeição, também caminha a nossa felicidade maior. Aquilo que todo ser humano almeja, né? Que a gente tem como um anseio maior, ser feliz. A gente, quando conhece essa realidade, né, da reencarnação, da evolução e da doutrina espírita, nós vamos aprender que sim, seremos todos felizes, sem exceção. Tenhamos feito da nossa vida ou das nossas vidas o que tivermos feito. Um dia nós seguiremos o caminho do bem, evoluiremos, seguiremos as leis divinas, e assim nós vamos então desenvolvendo os nossos potenciais com maior rapidez, né, com maior celeridade, para ir caminhando de forma mais engajada, vamos dizer assim, nesse nosso processo evolutivo, que sempre vai ocorrer. Porque, querendo ou não, nós evoluímos, né? Principalmente intelectualmente. Não tem como nós todos os dias não aprendermos alguma coisinha, né? Que seja uma pequena coisa. Nós aprendemos com a natureza, nós aprendemos com as pessoas, nós aprendemos de toda forma. A nossa evolução moral é que, geralmente, algumas vezes nós deixamos um pouquinho estacionada, né? Nunca regredimos, nós podemos estacionar. Mas, tão logo nós tenhamos consciência de quanto é necessário para nós essa evolução moral, nós vamos começar, então, a nos empenhar, né? A trabalhar de forma proativa no sentido dessa evolução, e aí tudo caminha mais rápido, para que nós cheguemos mais rapidamente a esse nosso objetivo. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 13, fala para nós assim: a evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim é o da perfeição e não se pode realizar numa existência só, por mais longa que seja. Não tem como, porque essa perfeição está além do que a gente possa imaginar que seja, né? Nós realmente precisamos saber muita coisa e nós realmente precisamos ser muito bons. Nós precisamos aprender a amar de forma muito intensa. O exemplo para nós dessa perfeição, né, o único que nós tivemos na Terra, pelo menos aquele que nós temos notícia, é Jesus. Então, é isso a perfeição. Então, o quão longe nós estamos disso, né? O quão distantes nós estamos de ser aquele ser que tem condição de fazer o que exatamente está conforme a lei de Deus. Né? Conforme aquilo que é bom não só para si, mas que é bom para todos os outros. Então, essa é a perfeição que nós todos estamos convidados, né, a trabalhar dentro de nós, porque Jesus já falava, o reino de Deus é dentro de nós, né, está dentro de nós. Então, não é fora que nós vamos encontrar esse céu, né, tão almejado, esse futuro feliz. Não, é no nosso íntimo. É dentro do nosso espírito que nós vamos, então, construir esse reino de Deus. E essa perfeição, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 166, Kardec pergunta assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, você não conseguiu quase nada. Como você pode acabar de se aperfeiçoar, já que o fim nosso é a perfeição?
E a resposta é sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, ninguém pense que vai conseguir muita coisa numa vida só, mas nós teremos outras e outras e outras experiências em corpos físicos e também o nosso aprendizado como espíritos no plano espiritual, no mundo dos espíritos, né? Então, a alma passa por muitas existências, os espíritos afirmam com gênero, número e grau, sim, todos contamos muitas existências. Então, isso é revelação para nós. Os espíritos revelaram isso para nós. Por mais que hoje, alguns dizem, não temos provas ainda concretas, né, da reencarnação. Ok, eu posso até, para mim, tem provas o suficiente, vamos dizer. Mas para alguns, talvez esses indícios, né, que nós consideramos provas, para alguns sejam só indícios, e então não considerem. Mas os espíritos revelaram isso. Então, é uma revelação dos espíritos para nós, de que a nossa evolução se processa mediante inúmeras existências sequenciadas. E em que se funda, né, vamos chamar de dogma, porque é um dogma, esse dogma espírita da reencarnação? Se funda na justiça divina, na justiça de Deus, né? E na revelação. Então, porque nós, utilizando a nossa razão, vamos entender que a justiça divina, se Deus existe, e Deus é bom, e Deus é justo, né? Então, nós não vamos conseguir encontrar a lógica dessa justiça e dessa bondade em uma vida única para cada um de nós, com tanta diversidade de experiências e de situações às quais estão submetidas as pessoas, né? Basta que você nasça numa outra cidade, basta que você nasça numa outra família, basta que você nasça num outro país, né? Ou num momento, ou num dia diferente, e você já terá uma diversidade muito grande de perspectivas da sua existência. O mesmo ser humano que nasce nos dias de hoje e vai ter todo o conforto, a tecnologia, a possibilidade que nós temos agora de aprender até mesmo pela internet, não é? Tem muita diferença de condições, né, de sucesso, de condições de aprendizado, de condições em todos os sentidos, até de felicidade, do que um ser humano que nasceu há 200 anos atrás sem nada do que nós temos hoje. Né? Há pouquíssimo tempo atrás, a mesma doença que hoje uma criatura tem, há anos atrás, se ela nasce com essa mesma doença, a situação dela é extremamente diferente. Né? Hoje nós temos cura para quantas doenças? A quantidade de anos que nós vivemos, né? Cada vez maior, né? A média de vida da população cada vez maior. Então, lá pela Idade Média, você ia viver pouquíssimos anos. Hoje, você vive muitos mais. Quer dizer, então, nós não temos a igualdade, nem em tempo, nem em espaço, né? Para justificar uma justiça divina em uma vida só. Basta que a gente reflita sobre isso. Né? E a segunda grande dificuldade de entender a justiça divina é no depois da nossa morte. Por quê? Uma vez que existe Deus e o prosseguimento da vida no plano espiritual, né? Então, as condições para que nós tenhamos melhores ou piores condições nesse mundo dos espíritos também dependerá muito do tipo de vida que nós tivermos. Porque é muito fácil aquele que não teve dificuldade, aquele que não teve problema nenhum, falar mal de um criminoso, falar mal de alguém que cometeu erros graves na vida. Mas se colocasse aquela mesma pessoa que hoje critica no lugar da dificuldade, da situação pela qual passou esse criminoso hoje, será que ela não teria cometido os mesmos crimes? Então, essas desigualdades de oportunidades, de situação de vida, uns pobres, outros ricos, um passando fome e outro não, diferencia muito os seres humanos, né? E se nós formos observar isso à luz de uma vida apenas para cada um, nós vamos ver que
nenhum céu é merecido para muitos e nenhum inferno para outros, porque a solução seria essa. Vamos então separar o joio do trigo dessa forma, né? Segundo falava a parábola para nós. Se o final é esse, o fim da existência, então é a hora de separar o joio e o trigo, né? Então você coloca para a direita aqueles que acertaram na vida e para a esquerda aqueles que não acertaram. Mas e as condições de cada um? São pesadas? São medidas? Né? Existem muitas e muitas situações, eu não vou colocar aqui hoje, por conta do nosso tempo, que é muito pequeno, exemplos sobre isso, mas basta que a gente reflita, né? As diferenças de condições para que um tenha uma vida reta e outro não. Né? Não querem dizer aqui que justificando crimes ou justificando erros, de forma nenhuma. Deus nunca nos colocará em situação de tal forma que nós não tenhamos alternativa de seguir as suas leis. Sempre teremos as condições de acertar, de fazermos o melhor dentro das condições que nós temos. Nenhum de nós está fadado ao crime, nenhum de nós está fadado ao erro, fadado a não ter sucesso em qualquer empreendimento que faça, de forma nenhuma. Sempre teremos condição de sucesso. Mas as dificuldades são diferentes. Os níveis de dificuldade são outros, né? Para quem nasce na favela, para quem nasce num palácio. Então, a gente pense nessa situação e veja o quão é mais justo e mais lógico a pluralidade das existências ou a doutrina da reencarnação. Aonde você vai progredindo no seu ritmo, porque Deus não nos força o ritmo, existe uma coisa chamada livre-arbítrio, respeitado por Deus, e que vai permitir que você ande no seu passo, de acordo com as suas condições, né? E cada vez que você progride um pouquinho mais, lhe é dado uma situação um pouquinho mais difícil, de mais complexidade, não quero dizer de sofrimento, falo de mais complexidade, para que então você aprenda mais, assim como é na nossa escola, né? Nenhum professor vai ficar passando para nós, na aula de matemática, conta demais no segundo grau, né? A gente vai tendo graus mais complexos de dificuldade conforme o nosso aprendizado. Então, assim é Deus conosco, que é o nosso maior professor, né? A gente fala a escola da vida, mas na verdade é a escola de Deus, que coloca suas leis e dentro dessas leis nós vamos seguindo o nosso passo de acordo com o nosso ritmo. E com muita justiça, porque essa escola é individualizada, é como se cada um de nós tivéssemos, sim, regras, normas, direitos iguais, porém, tivéssemos uma tutela especial a cada um de nós para que nós seja sempre reconhecido a nossa evolução e as necessidades que nós temos nesse momento. Então, as coisas que nos acontecem agora são aquelas que nós temos que enfrentar agora. Outras podem acontecer com o meu vizinho, comigo não. Por quê? Porque são as que precisam ser vivenciadas por ele e não por mim. Então, existe uma tranquilidade muito grande que vai nascendo em nós quando nós pensamos assim. Porque nós entendemos que esse cuidado, esse amor de Deus por nós realmente se manifesta na nossa vida. Né? Não existe a sorte, o destino, o azar. Né? Alguns falam a genética. Né? Uma grande diferença entre você dizer que é a genética ou é a sorte. Então, a genética é a sorte que cai na cabeça de um e não de outro. Não, não é assim. A nossa genética também é construída por nós. Obviamente que nós não vamos deixar de entender que são dois gametas, né, que se unem e formam um novo corpo. Mas esses gametas são escolhidos. E existem muitas formas também de fazer modificações genéticas para que nós tenhamos as melhores condições de corpo físico para nós. Eu gosto muito de lembrar essa passagem de Jesus que está em Lucas, no capítulo 15, versículo 4. Qual o homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto,
e sai em busca da perdida até encontrar. Ou seja, Jesus colocando claramente que nenhum de nós é esquecido por Deus, né? Que nós somos as ovelhas que Jesus tem para pastorear, né? Ele é o nosso pastor. Deus as entregou a Jesus, nos entregou a Jesus. E ele, então, cuida da evolução de cada um de nós. E se 99 estiverem bem, ele vai atrás de uma que não esteja, né? Cuidando, zelando e fazendo para que ela volte para o caminho correto, né? Que ela volte a fazer aquilo que é o melhor para ela, né? Para que ela continue tendo o cuidado que ela tem, né? Desse pastor que é Jesus para nós. Então, não há possibilidade de nós entendermos que Jesus, nessa perfeição que ele já alcançou, possa perder, que seja uma dessas ovelhas. Ele está deixando claro que não vai perder. Esse perder, simbolicamente, é o quê? É perder para o inferno, né? Perder para que a pessoa não consiga construir dentro de si essa felicidade, essa perfeição, esse reino de Deus, né? Esse céu interior. Todos nós teremos condição de construir esse céu interior. Todos nós teremos condições de construir o reino de Deus dentro de nós. Porque é Jesus quem garante isso para nós, né? Jesus quem garante. Então, ele não tem como... ele não é como aquele que diz assim, não, esse aqui eu já desisti dele. Não, não desiste, porque ele sabe que Deus colocou dentro de cada um de nós as mesmas condições de perfectibilidade, ou seja, nós teremos todos o mesmo fim. O nosso início é igual e o nosso fim também é, né? A única coisa que talvez seja destino para nós é o nosso fim. Nós somos destinados à perfeição e somos destinados à felicidade. Não há como fugir disso. Nós podemos sim, por não entendermos a necessidade, por ignorância, né, ou por teimosia, por rebeldia, nos revoltarmos contra as leis de Deus e resolvemos então sentar na beira do caminho, né, e ficar esperando alguma coisa acontecer. Ou querer o contrário em relação às leis de Deus. Assim somos nós quando nós queremos nos vingar, quando nós odiamos, quando nós temos a preguiça de pensar, a preguiça de querer aprender, a preguiça de querer evoluir, né? Enfim, quando nós não buscamos o nosso autoconhecimento e esperamos que aquilo aconteça de forma espontânea, não acontece, a gente precisa buscar dentro de nós, né? Ou entender como somos para que a gente realmente possa trabalhar as nossas deficiências e desenvolver as nossas virtudes. Mas Jesus não nos deixa. Então, os comentários de Kardec dessa questão 171 aqui, diz assim, não obraria Deus com equidade, ou seja, sendo justo, né, em relação a tendo 2 pesos, 2 medidas. Deus não faz assim, né? É o mesmo peso e a mesma medida para todos. Então, não tem como. Tudo é pesado, tudo é medido, tudo é considerado. A boa intenção vale mais que muita coisa, né? Então, se a nossa sorte, se o nosso futuro, depois, no momento da nossa morte, fosse fixado para sempre, né? Fixado para sempre, irrevogavelmente, como muitos acreditam, que ou você vai para o inferno ou você vai para o céu, né? No máximo, existe ali uma alternativa de um purgatório, né? Que inventaram depois, e que talvez você passe um tempo ali e depois vá para o céu, ok, melhorou um pouquinho, mas ainda não resolve a nossa situação, né? Porque até esse céu eterno aí não é muito condizente. Por quê? Porque você vai para o céu junto com pessoas que são muito melhores que você e junto com pessoas muito piores que você. Qual é a lógica dos dois merecerem a mesma situação? Nenhuma, né? Então, eu vou me esforçar menos, porque basta que eu atinja um limite X para que eu já preencha essas condições e vá para esse céu. Né? Para que vamos esforçar tanto? Então, quer dizer, não existe na lógica explicação nem para esse céu, nem para esse inferno. Se a gente quiser entender um pouquinho mais, tem um livro com esse nome mesmo, Céu e Inferno, de Allan Kardec, que trata especificamente desse caso. Foi o primeiro livro espírita que eu li, inclusive.
E, aliás, foi onde eu me convenci, me converti, né, ao Espiritismo, com esse livro, Céu e Inferno. Então, não existe essa imparcialidade, né, em relação a Deus. Claro que nós somos responsáveis pelas nossas ações, né, pelos nossos atos, por tudo que nós fazemos. E tudo nos é cobrado no sentido do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Mas a irrevogabilidade das penas, né, como um juiz que diz assim, agora você vai ficar preso pela eternidade, isso não combina com bondade, isso não combina com amor, isso não combina com justiça. E se nós formos analisar os casos individualmente, nós vamos ver com mais critério que não, porque são tantos os exemplos de pessoas que durante uma existência só se arrependeram de crimes hediondos e viraram pessoas maravilhosas, né? Então, por que que vai ser diferente depois que a pessoa morre? Depois que o corpo físico morre, né? A gente continua tendo a possibilidade de mudar, nós somos os mesmos, somos espíritos. Então, para a pessoa, especialmente para alguém que porventura se acha muito ruim, muito deficiente, acha que não aprendeu quase nada, e que talvez não mereça, né, esse céu, vamos dizer assim, eu acho que o consolo é maior ainda. Porque quando a gente tem consciência dessa nossa inferioridade, isso fala Kardec para nós, a gente, na doutrina da reencarnação, a gente consegue ter uma esperança, porque ainda teremos muito tempo para conseguir as condições que nós vemos no outro e que nós ainda não adquirimos, né? Coisas que nós queremos, por exemplo, desejos que nós temos, aspirações que nós temos e que foram frustradas nessa vida, nós não precisamos, então, ficar remoendo, pensando, perdi, agora não tenho mais e nunca mais terei. Não, porque teremos depois de novo, né? Sempre teremos depois. Os relacionamentos também vão se renovando, vidas após vidas, então vão se fortalecendo. E cada vida nós vamos, então, encontrando mais pessoas. Então, a fraternidade, né, que nós falamos tanto, defendemos tanto, principalmente depois da Revolução Francesa, isso ficou sendo uma coisa muito esperada, né, em relação aos seres humanos, fica muito visível quando nós entendemos que nós temos várias vidas. Por quê? Porque nós viemos nessa vida e conhecemos quantas pessoas. E na próxima conheceremos quantas. E na próxima quantas. Ou seja, somos irmãos, né? Quantos irmãos de sangue você já tem? Em vidas e vidas e vidas. Quantos pais, quantas mães, quantos amigos, né? Tios, tias, primos, avós, enfim, a nossa família é muito maior do que nós possamos imaginar. Os nossos laços de relacionamento são muito maiores do que nós possamos imaginar. Então, cada vez que a gente olha para uma pessoa, a gente pensa assim, talvez seja um conhecido meu de outra existência. E a gente pensa duas vezes, né, antes vamos dizer, de desfazer daquela criatura. Lembramos também que nós nascemos hoje numa raça, amanhã numa outra, hoje num sexo, amanhã num outro. Então, o preconceito simplesmente perde a razão e o sentido de ser, né? Porque nós mesmos, já pobres, ricos, negros, velhos, novos, nada disso para nós faz nenhum sentido. Então, a humanidade ela tem condições, numa perspectiva reencarnacionista, de ser muito melhor, né? De tratar muito melhor ao seu semelhante, né? De amar com muito mais facilidade aquele que aparentemente é um estranho, ok? Então, só lendo aqui no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, para finalizar, um pedacinho que ele fala aqui, ó, reencarnação firmada pelas vozes do além-túmulo, porque foram os espíritos que já desencarnaram e que estão vendo outros encarnarem, nem estão sabendo dessa realidade no outro plano, não estão sob o esquecimento que hoje nós estamos. É a única forma racional, porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com a justiça. Então, meus amigos, em cima dessa consideração de Leon Denis,
nós vamos por encerrada a palestra de hoje e pedindo que cada lar, né, que aqui está, seja abençoado e protegido. Que assim seja.